Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta para mais um prazeroso programa. Nosso convidado de hoje é um desses folclóricos personagens do futebol regional, atuando em duas funções, como jogador, um grande goleiro que foi, e como massagista, em diversas equipes amadoras e também no profissional. É ninguém menos do que Antônio Ferreira de Moraes, o conhecidíssimo massagista Tonhão, que desde 1964 está com a sua vida ligada à bola e não mais deverá deixar. Tonhão é nascido na cidade de Ferro, no dia 17 de março de 1949, sendo filho de João Teotônio Ferreira, um homem homenageado com o nome do Estádio Ferreirão, no campo do Ideal, lá no Bom Jardim, e de Dona Maria Braz de Moraes. Tem 7 irmãos, José Mário e Maria Perpétua, já falecidos, Elizabeth, Maria Auxiliadora, Jesus, Sebastião e José Geraldo. Tonhão é até hoje um solteirão, o que não o impediu de ter uma prole de nada menos do que 5 filhos, Gabriela, Graziela, Deise e Wallace. Começou a jogar futebol do Independente de Joanésia, com apenas 15 anos de idade. De lá foi para o futebol de Coronel Fabriciano, jogando no Avante, na seleção amadora da cidade por 3 anos e também no Rosalto. Nos tempos de Acesite Esporte Clube Profissional passou num teste, mas não ficou lá no clube, em solidariedade a um amigo que não passou e foi-se embora. Uma das muitas passagens pitorescas da sua carreira. Depois atuou no Jabaquara, na Uzipa, na Tenenge, tendo como marca, nesse clube da Tenenge, um jogo ao lado dos campeões do mundo Bellini e Garrincha, no amistoso contra a Uzipa. Jogou também no Industrial, no Ideal, no Vila Nova de Timóteo. Assim que parou de jogar, foi para a função de massagista, iniciando lá na Uzipa, por 5 anos. Depois atuou na base do Cruzeiro, entre idas e vindas, está há mais de 20 anos no Industrial Esporte Clube. Atuou no Ideal Profissional, no Trio Futebol Clube também profissional, prestou seu serviço no IP Recanto Clube, no Ipaminas, do Iguaçu e também na Associação dos Aposentados de Ipatinga. Tonhão também é do samba, participou da fundação e de todas as atividades até a sua extinção da Escola de Samba Unidos do Bom Jardim. Um verdadeiro bom vivant, que acumulou inúmeras histórias, passagens marcantes, dignas de um personagem aqui do Histórias da Bola. Então, vamos a elas. Tonhão, obrigado por ter aceitado aqui o convite do Histórias da Bola. O Tonhão era mesmo um bom goleiro? Eu não posso falar, né? Quem comenta é os torcedores, né? Mas o que é que os torcedores sempre falaram? Você falava, Tonhão é bom goleiro, mas procura tirar dele, joga no chão, até que ele chega lá. Ele era muito grande, tinha dificuldade tinha essa dificuldade mesmo? A bola no chão é sempre difícil, não é só para mim, não. É para qualquer goleiro. Né? Ah, é? A bola no chão ela é diferente, porque a bola é meia altura. Um pênalti cobrado de meia altura é fácil para o goleiro tirar ela, mas bate no chão. Você chegou a defender muitos pênaltis? Já defendi muito. Como é que é o pênalti mais fácil para o goleiro defender? Meia altura. Meia altura pode bater forte ou de qualquer jeito, que é fácil para o goleiro defender. Deixa eu te fazer uma pergunta. Altura. O goleiro adivinha o canto ou o goleiro faz uma escolha? Eu ia no canto certo, que eu acho muito feio os goleiros tomar goleiro ir num canto e bola no outro. Por quê? É porque na minha época eu não tinha treinamento, eu não tinha treinador de goleiro. Uhum. Entendeu? Então eu acho feio. Goleiro num canto e bola no outro. O goleiro que treina. Porque tem Você acha que o goleiro tem a obrigação uma espécie de obrigação de adivinhar o canto? Você porque tem pelo treinamento que ele tem? Não, isso aí não existe. Adivinhar canto não existe. Não. O goleiro, se eu fosse treinador de goleiro hoje, goleiro meu não adivinhava canto. Ele ia no canto certo? O canto certo que eu te falo é porque o goleiro que... Esses goleiros de hoje, eles são mal treinados. Na minha época não tinha treinamento de goleiro, certo? Eu treinava no muro, batendo bola lá e treinava sozinho. Hoje tem treinador de goleiro, eles treinam de manhã e de tarde. Você chegou a jogar sem luva, o goleiro? Na minha época não tinha luva. Quando eu estava encerrando carreira que começou a sair as luvas para goleiro. Ah, é? Machucou muitos dedos, não? Não, isso aqui é futebol salão, o cara quebrou meu dedo, né? Na época, futebol salão podia chutar de qualquer lugar. Hoje não pode chutar dentro da área, né? E no torneio do Teném mesmo. O cara chutou meu dedo e quebrou meu dedo. Doutor era o doutor Missi na época. Fez uma. Como é que fala, gente? Fez o gambiarra meu dedo e eu perdi o dedo praticamente. Mas no futebol de campo não chegou, mesmo jogando sem luva, não chegou a machucar, não? Não, no futebol não. A luva hoje é a proteção boa, amigo. Na minha época não tinha.
Lá no Independente de Joanésia, você jogou, você tinha só 15 anos de idade. Você tinha 15 anos para jogar no Você já foi contratado para jogar no Independente? Eu fui para jogar, eu ganhava bicharia, mas... Já foi para ganhar um trocado? Fui. Eu tinha pensão, tinha tudo lá para mim lá, então já era uma ajuda, né? Então eu gostava da vidinha fácil, então. Agora eu vou falar para o senhor, eu vou falar uma coisa para você, acho que você não vai acreditar. Pois não? Eu tinha 10 anos na época. E meu tio que fazia bola para nós, bola de bilha de banana. Você chegou a ver esse tipo de bola? Você chegou a ver? De bilha de banana, sim. A gente é das origens bem... Meu tio costurava as bolas e fazia para nós bater com as bolas. E desde menino você já jogava no gol ou você chegou a tentar jogar outra posição? Toda a vida eu tive vontade, eu tinha aquela entusiasmo para ser goleiro. Eu achava que era bonito jogar no gol, eu achava. E o Tonhão, goleiro, ele gostava de ganhar um trocado jogando bola, né? Não foi só no Independente de Joanésia, os outros times também sempre ganharam um trocadinho? Não. Para jogar nunca ganhei. Só em Joanésia mesmo que eu tive lá, que meus pais moravam aqui já, né? Então eles tinham que fazer alguma coisa para mim. Mas no Rosalpes, no Avante? Não, ali é emprego. É emprego? É emprego. Eu ganhava emprego para jogar. E como é que foi a sua passagem no Rosalpes e no Avante, naqueles tempos lá nos anos 60? No Rosalpes eu não posso reclamar, não. O pessoal quê? me tratava muito bem, eu tinha muita... Eu morava com o pessoal que tinha bar e restaurante. E era funcionário da Cesita, né? Quer dizer que eu ganhava livre. Meu salário da Cesita era livre. Mas tinha um compromisso de jogar. Isso, tinha um compromisso. Você trabalhava na companhia... Assim, eu fui fichado primeiro para jogar no Vila. No Vila Nova, no Timão. Aí o Rosalpes conseguiu me tirar de lá. Aí o Quincão me mandou passar de 3 turnos. Te deu um castigo? Deu um castigo. Aí foi doído, viu? Porque eu não aguentei, não. Eu saí do serviço. Não aguentou? O Tonhão goleiro não aguentou 3 turnos? Não. O salário já era muito ruim, né? O salário da Cesita na época. Inclusive, eu abandonei o serviço. Minha vida é muito complicada. Abandonou o serviço? Abandonei com 5 anos. Eu pedi a chefe para mandar embora com os direitos, foi não tinha jeito, né? Porque eu tinha 5 anos, nenhuma falta. Como é que eles iam arrumar uma justificativa para mandar embora? Também você não voltou mais? Abandonei o serviço. Quando chegou minhas férias, eu fiquei 40 dias sem lá. Quando eu cheguei lá, deu abandono do serviço. Foi um tempo perdido, 5 anos só ali. E depois você saiu você jogou primeiro no Rosalpes e depois no Avante? Em Fabriciano. Isso, em Fabriciano foi assim? Rosalpes, 2 anos no Rosalpes e 2 no Avante. E qual que foi melhor de jogar, o Avante ou o Rosalpes? Todos os dois times para mim foi gratificante. A torcida? Não, todo mundo me apoiava. Inclusive eu tenho uma lembrança triste do Avante. Sim. Assim que eu entrei em campo, a namorada na beira da tela, Tonhão, você não pode jogar desse anel aqui, o anel de cobrinha, sabe? O anel de cobrinha que eu tinha invocado. Você joga... eu tirei o anel e passei para ela. Nunca mais vi o anel. Por quê? É uma outra lembrança também que eu não posso esquecer. Por quê? Ela subiu com o anel por quê? Ela deve ter ficado com ele de lembrança, deve ser, não sei. Mas ela deu linha também? Não, continuamos, um tempo bom. Mas aí ela perdeu o anelzão? Não devolveu para mim, não. Você não sabe se ela perdeu ou se... Ela devolveu para mim foi a filha, que é a Deise. Foi jogando fora. É complicado a vida. Na seleção do Fabriciano, foram muitos jogos contra outras seleções? A seleção do Fabriciano eu servi há 3 anos. Na época o goleiro que serviu mais a seleção do Fabriciano foi eu. 3 anos direto. 3 anos. E como é que foi isso? Jogava contra a seleção de Timóteo, de Patinga? Jogava com as outras seleções, né? Quando fazia para jogar com a seleção de Patinga, a seleção de Timóteo. E o Tonhão, quando entrava em campo, ele se jogava com uniforme com preto ou qual era a cor preferida do uniforme? Eu preferia o cinza. Cinza? Cinza. Inclusive, quem bolou o número camisa de goleiro grande foi eu. Como assim? Eu comentei lá se eu podia usar a camisa 22. A Liga de Fabriciano liberou. O goleiro usava só o número 1. Só o número 1? Só o número 1. Eu acho que eu que está aqui, que inventei isso, mas eu não comento não, porque... Mas você então foi pela sua lembrança... Eu achava muito bonito do 22, 2 patins na Lagoa, né? E eu pensei nisso, aí conversei com o presidente da Liga, ele falou, podia, então... Eu acho que foi o único goleiro que eu fiz. O primeiro que colocou camisa. E daí para lá você jogou só com a 22 ou só foi nessa época? Só a 22. Em Fabriciano? Quando eu chegava no time, eu exigia, eu quero a camisa 22. Depois que você seguiu a carreira, foi sempre assim? O Tonhão tinha que exigir essa 22. E algum dos times chegou a questionar isso, não? Não, isso aí não teve, não.
E eu tinha um detalhe comigo que eu falo com os goleiros hoje. A maioria dos goleiros hoje deixa os laterais deixam os ponteiros por fundo e cruzar. Na minha época, não. Eu agarrava no pé do meu lateral, porque o treinador tirava o lateral, mas não me tirava. Porque eu não tinha moral para me tirar, né? Então, era difícil tomar gol de escanteio por isso. Inclusive, eu trabalhei no TRI agora, na época eu trabalhei no TRI. Já como nós massagista? Nós já tomamos só gol de escanteio. Os laterais deixam os caras ir no fundo e fazer cruzamento. São um lance muito perigoso, a jogada pelos fundos. O goleiro fica, como é que diz? Fica em aberto, né? O atacante fica à vontade. Fica atacante com espaço, né? Isso, o goleiro realmente fica sem visão. Entendeu? A posição de goleiro, Tonhão, é a mais difícil do futebol ou para você isso não foi diferente? Eu acho que é difícil. Se o centroavante perder 3 gols lá, ele não é tão visto como o goleiro toma um gol. O goleiro às vezes é inclusive, você está vendo agora os caras falando que o goleiro do Cruzeiro está tomando frango. Mas o ataque não fez gol nenhum lá. Ele tomou 3 gols lá, o ataque não fez nenhum. Essa questão Isso é o meu ponto de vista, né? Na sua época já era assim, injustiçado também? Toda a vida foi. Toda a vida foi? Por isso que o goleiro tem eles dizem que o goleiro tem um perfil meio que mais aloprado. O goleiro tem que ser um pouco mais esquentado do que os outros? Aí eu treinava sozinho. Estou falando com você porque eu dava valor à minha profissão, apesar que eu não tinha valor, mas eu dava valor. Mas você mesmo? Mas quem era os donos dos times não dava valor. Toda a vida eu treinava só. Jogava pro futebol por prazer mesmo? Até uma época eu ia, mas Jailton na Cezita correndo. Fazia lá dentro do Timóteo. Saía de... O Jailton aí, eu já era final de carreira. O Jailton era meu treinador de goleiro, jogando veterano da Uzip. Jailton, você gosta, você conhece. Tá, e você saía de Patinga e ia... saía da Uzip, eu mais ele. Ia 2 vezes por correndo? semana. 2 vezes por semana. Nós ia e voltava no trote. 1h40 para ir e voltar. Pesado. E contusão, você disse que não teve muitas contusões como jogador. Contusão não tinha. Infelizmente. Hoje eu tenho artrose no joelho, né? Na época não tinha campo, mas era terra, né? Terreno. Há muitos campos. E aí eu treinava muito sozinho, eu punha a bola, pulava para lá, para cá e hoje eu tenho artrose nos 2 joelhos. Mas em termos de contusão? Nunca fiquei fora de jogo. Não? Inclusive quando eu jogava no Vila, eu saía de férias, que eu trabalhava na Cezita, muita gente saía de férias e viajava. Eu não, perdeu o meu lugar. Certo? Quando eu era titular, era tudo direto. Eu nunca peguei a reserva, não. Isso que eu queria saía saber. de férias e não viajava. Saía, quando o treinador resolvia me pôr, eu ficava dentro do vestuário preso. Só saía quando ele me chamava. Eu tinha vergonha de ficar no banco. Tinha vergonha? É a opinião minha, né? Você tinha vergonha? Hoje tem jogador que já gosta de ficar no banco. Eu tinha vergonha. Quando o treinador falou, você vai ficar de reserva hoje, eu ficava escondido. Quando ele falava, vem, Tonhão. E eu tenho uma história triste também no futebol, porque eu estava capaz, você não vai acreditar, eu acho que ninguém vai acreditar. Os nossos telespectadores irão acreditar. Qual que é? Jogando Ideal e o São Cristóvão. Como é que chama aquele time lá de Timóteo, lá de cima do morro, até o Florestino. Na época não tinha campo também. Na época não tinha campo. O jogo aqui em Patinga ou lá em Timóteo? Lá em Timóteo. Ao redor do campo, porque o campo tudo cheio de vassoura, ao redor também. Nós íamos de caminhão, né? O caminhão encostar lá e eu em cima dele lá, e esse dia eu estava na reserva. Mas como não tinha vestuário, eu fiquei dentro do caminhão. E o Pelé, o pai do Somália, hoje, que era goleiro. O Pelézão. Isso. Pelé no gol. Nós estávamos ganhando o jogo de 1-0. Aos 30 mais ou menos minutos, estava quase terminando o jogo, passou um senhor de uns 70 anos, um senhor bem escuro, arrancou um pé de vassoura, passou nas pernas para lá e para cá e falou, você é goleiro. Eu lamento muito, tá? Mas vai passar um gol daqui a pouco. E eu já tinha ouvido disso no futebol, que tinha mandinga, né? Sempre meus pais falavam, né? O crioulo passou o ramo entre as pernas para lá e para cá e falou, ó goleiro, lamento muito, viu? Vai passar um gol daí a pouco, viu? Que nada, meu senhor, nós vamos ganhar o jogo de 1-0, talvez mais. Daí a pouco veio a bola nem balançou a rede. Pelé pulou nela e ela passou. Aí eles gritou, Tonhão, vem pro gol agora, o Pelé não está bem não. Você não, eu vou pro jogo hoje não. E o cabelo já... O cabelo até arrepiou. Arrepiou. Depois eu contei a história para eles. Você pipocou, não entrou no jogo? O jogo ficou de 1-1.
E o Tonhão não quis entrar. Não, eu não fui pro jogo. Tem um jogo também, quando você foi pro Rosalpes, contra o Industrial de Ipatinga, um 4x4, como é que foi isso? Esse lance aí também é um lance... Porque eu era goleiro do Rosalpes, o goleiro do Industrial de Ipatinga. Aí foi pro Rosalpes. Aí o Rosalpes me levou para lá. Te contratou. Para fechar, arrumou um emprego para mim, aí eu... Né? Aí vamos fazer um amistoso. Já uns 15 dias mais depois que eu saí, vamos fazer um amistoso. Lá em Fabriciano? Lá em Fabriciano, lá no campo do Rosalpes mesmo, em casa. E aquela fama, aquela torcida é muito mesmo, o campo ali enchia. E aí, primeiro tempo, nós estávamos perdendo o jogo de 4-0. Quê? Primeiro tempo, 4-0. Quando deu uns 20 minutos mais ou menos de jogo, a torcida começou a ir embora. Quando a torcida começou a ir embora, nós começamos a fazer gol. E a torcida voltou. Aí faz 1, 2, 3, final do jogo, 4-4. E desses 4 gols que você tomou, algum foi frango? Não, eu não posso falar que foi franco, eu não, né? Quem pode falar é algum diretor que estava lá, o torcedor que viu, o Tonhão tomou um gol, aquele não vai tomar aquele. Mas o 4x4 salvou, foi, né? Foi 4-4. Sobre a sequência da carreira do Tonhão como jogador e também já entrando na fase de massagista, e um folclórico massagista, um eficiente massagista, de muita rodagem, a gente vai falar daqui a pouquinho, no segundo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho, até já. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, a API, agora sob nova direção, é uma entidade que cresce com os pés no chão. Vem aí a Unidade 3 no Canaã, a conclusão da ampliação da sede administrativa e muitas outras ações visando mais espaço e comodidade para associados e dependentes. Com união e espírito de equipe, a atual diretoria tem o compromisso e a responsabilidade de gerir essa entidade que não para de crescer. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, uma entidade administrativa com visão de futuro. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Grupo de Jaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. De Jaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. De Jaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, aqui nesse programa conversa com Antônio Ferreira de Moraes. É o Tonhão massagista, que a gente, os contemporâneos, o conhecem mais como massagista. Mas, na década de 60 e 70, o Tonhão foi um grande goleiro do futebol do Vale do Aço. Atuou em Timóteo, em Coronel Fabriciano e em Ipatinga. Quer dizer, tem história para contar dentro de campo e a gente, no bloco anterior, falava exatamente sobre esses tempos do Tonhão goleiro do Avante, do Rosalpes, da seleção de Fabriciano, do Industrial, da Uzipa, lá do Independente de Joanésia. Então, você chegou no tempo da Uzipa profissional, consta na sua biografia que você jogou na Uzipa profissional. Você era o terceiro goleiro, era isso? Praticamente não joguei, né? No campeonato, mas o goleiro era o Chico e o Clésio. Era o Clésio. Era o Chico, veio de Nova Lima, era um bom goleiro. Você aprendeu muito com eles? Aprendi. O João Vermelho, inclusive, João Vermelho foi treinador meu. Uhum. Meu não, porque é treinador, né? Uhum. Mas, inclusive, ele falou, então, de vez em quando, nós não temos treinador goleiro, mas eu vou jogar a bola para lá, quando você for, você levanta a perna. Inclusive, o atleta foi campeão com a defesa desse jeito, né? O Vitor pulou na bola e levantou a perna. E a bola pegou na perna dele.
O goleiro tem a esse treinamento E você era um goleiro grande, né? O João Velho meio falava, sempre quando você for na bola embaixo, levanta a perna. Solta a perna, né? Isso. Você aprendeu isso? Isso. E você ficou na Uzipa um ano como profissional? Profissional não fiquei um ano. Um campeonato, vamos dizer assim? Igual eu te falei ou melhor, que por causa de um dente eu abandonei o futebol profissional na Uzipa. Como é que foi isso? Conta esse negócio, a história do dente. O dente doendo, já tinha uma semana já. Dente doendo. Isso. Aí eu cheguei no diretor, expliquei para ele a situação e falei, pessoal, você na relação, você está sendo um dos últimos para poder fazer os treinamentos de dentro para começar o campeonato. Aí eu aborreci com aquilo, já saí da concentração, vim embora do Bom Jardim, cheguei lá, pedi minha mãe dinheiro, distraí o dente sem anestesia, quase morri. Quando o dentista quando ele terminou de tirar os dentes, ele estava tirando os pedaços, sabe? Eu já levantei, já saí correndo gritando, quero injeção contra dor. Aí eu aborreci com aquilo, eu mexi com o Zipa mais. Por causa de um dente, você não ficou por causa de um dente, eu abandonei o futebol o profissional. Mas foi sofrimento demais, né? E o macumbeiro do Bom Jardim, eu fui lá que minha mãe mandou no benzedor. Para fazer benzir para ver se sarava a dor? Diz que quando ele benzia que o dente estourava. O que aconteceu? Eu fui no benzedor, tá de... o nome eu não lembro mais. Tá, mas vamos lá. É Bidão. O Zé Bidão, era funcionário da usina. Ele arrancou um ramo de vassoura, foi lá e cozinhou e mandou banhar com aquilo. Daí lado de fora? Daí 3 dias aí que o dente está doendo mais ainda. Parece que é brincadeira. Viu? Aí que a dor aumentou? Aí que aumentou. Eu fui no dentista, os dentistas primeiros não tinha anestesia nem nada. Ele também não pegou anestesia, né? Não pegava anestesia. E ele começou tirando pedaço de dente. Quando ele terminou de arrancar o dente, eu estava em pé. Você lembrava do benzedor na hora que estava arrancando o dente? Eu só lembrava, não tem nem jeito de falar o que eu lembrava, não. Eu só sei que eu sofri demais. Tá, e depois você, e nesse amistoso que houve da Tenenge, você era goleiro, trabalhava na Tenenge, foi goleiro da Tenenge, a Tenenge contratou o então Bellini, que foi foi na festa da Tenenge. Capitão da seleção brasileira, o campeão do mundo, e o Garrincha, né? O gênio Garrincha, para fazer um amistoso no campo da Uzipa, né? Contra a Uzipa. Como é que foi amistoso. Inclusive o Garrincha chutou 3 bolas na trave esse dia. Inclusive a penalidade foi na trave. Parece que ele estava fazendo de propósito, né? Ele chutou um pênalti? Ele chutou um pênalti na trave. Ele errou penalidade. Um pênalti? Chutou na trave. Não errou, né? Eu considero assim. A bola, quando bate na trave, não vou dizer que o cobrador cobrou mal. Aí já vou falar azar dele. Você entendeu? E nós perdemos o jogo de 3-1. Perdeu de 3-1? 3-1. Campo da Uzipa lotado. Não, mas muita gente. Festa, né? Era festa mesmo. Quando vinha um profissional na região... E que lembrança que você tem do dia que você jogou com o Bellini e o Garrincha? Do jogo em si? Como é que foi a participação deles dentro do vestiário, depois? Como é que foi? Ou eles não deram muita ideia? Não, a lembrança é porque realmente o Garrincha já estava no final de carreira dele, ele estava praticamente parando. E aí é uma pessoa muito agradável, tratou a gente muito bem. O Bellini nem se fala, né? Que era um cavalheiro. Né? Mas foi muito bem. E eu joguei o primeiro tempo, depois o Pelé entrou no segundo tempo. Né? O Pelé não, é Delcio. Mas quem jogou com eles mesmo foi eu. No primeiro tempo eles jogaram e saíram. Eles só jogaram um tempo? Eu joguei um tempo com eles. Aí, no segundo tempo entrou o Edelcio? Já entrou o Edelcio, mas ele já não estava no jogo mais. Por isso que eu posso falar, que é um que jogou com eles. Né? Os atacantes da sua época, que eram fera mesmo, que no dia que você ia jogar, você fala assim, hoje você é lascado, vou enfrentar um atacante tal. Quais? O que eu tinha mais receio por eles era o Rolinha, né? Que você conheceu também, jogava no Cezito. Eles eram profissional na época, depois nós trabalhamos junto na Tenente, eu joguei junto com ele cá na Tenente. E o Deus Predo. O Deus Predo, o baixinho, rápido. Isso, né? Foi profissional também pelo Valério. E tem outros mais, né? Por exemplo, em Ipatinga. Em Ipatinga tinha o Danilo, aí falava Danilo. Pois é, eu cheguei a jogar junto com ele depois também. O Danilo, jogar no Maringá. O Tonhão chegou a tomar como goleiro, você se lembra de algum frango que você tomou? Eu tomei um Avante rosado no Clássico. No Clássico? No Clássico eles falaram, o Tonhão tá macumbado hoje, é um gol que ele tomou. A bola nem balançou a rede. Foi chutada devagar? Como não, foi um cruzamento, a bola veio, o ponteiro foi no fundo, cruzou, e o ponteiro só... eu e o centroavante, ou melhor.
Ele preparou um chutão mesmo, para poder rasgar a rede. Né? A bola pegou na canela dele. Na canela e dele. eu preparei, vai ver uma pancada. Quando eu fiz aqui, a bola pegou na canela dele. Ela me tirou do... Aí veio o torcedor falando, então não tá macumbado. Hoje é o gol que ele tomou. A bola nem balançou a rede, o Aldeci. E o jogo que você pegou tudo? Ou os jogos que você pegou muito, você lembra? Tem muitos jogos igual esse que eu te falei, que eu disputei um festival em BH, né? Eu fui campeão lá, um torneio relâmpago, que eles saíram me carregando e gritando, não, Neneca do América aqui, gente. Na época o Neneca era o auge do América. Na época o Neneca era um goleiraço, né? Estava numa fase muito boa. E eu fui campeão lá dentro de BH. O time chamava, o time é o Cristal. O Cristal. Meu tio era diretor lá na época. Levou o Tonhão para reforçar. Não, eu fui passear, né? Eu cheguei nesse dia, coincidência, tinha esse jogo, esse torneio. E ele me levou e Deus deu a benção que eu fui campeão. Depois que o Tonhão parou de jogar, ele chegou a exercer alguma outra função que não fosse a de massagista ou já foi direto para ser massagista? Não, função na carteira eu tenho 3, velho. Não, digo em termos de futebol. Você parou de jogar e foi direto para ser massagista? Não, eu fiquei vários tempos parado. Ah, é? Eu era soldador, eu trabalhava sempre. Aí ficou um tempo fora. Aí eu fui para o Zipa, o Doca me levou para o Zipa. Foi o Doca como Pinho? roupeiro, eu fui como roupeiro. Isso. Aí eu comecei como roupeiro, depois eu fui a massagista. A experiência eu peguei com o doutor Henrique Vapolino, que você conhece. O doutor Henrique Vapolino. Doutor Henrique Vapolino, tem grande experiência com ele. Deu muitas dicas. Isso, eu trabalhava junto com ele. Quando ele entrava em campo, eu entrava junto com ele. Era o médico, né? Isso, era o médico da UZIP. E aí eu aprendi com ele, depois classifiquei pelo Cruzeiro, né? Você teve algum tempo na base do Cruzeiro. Fui classificado pelo Cruzeiro. E quem que era o técnico do Cruzeiro na época da base? Era o técnico do juvenil, do júnior do Cruzeiro era o Aliverto. Erivelto Oliveira, que jogou no Cruzeiro, jogou no Vila Nova. É um companheirão meu, fiz muita amizade com ele. Onde nós encontramos, quando eu vou jogar fora, a gente encontra, nós temos que bater pelo menos 5 minutos de papo. Tem muita resenha? Depois do jogo eu pegava 10, 15 contas, falei, Tonhão, você precisa tomar sua cervejinha. Sempre te dava? E o salário bom ele tinha, né? Então, toda a vida. Então, nós fizemos amizade boa mesmo. E como é que era ele na beirada de campo, o seu trabalho? Aliverto? Não, Aliverto não era de gritar, não. Eu já pôs eu para gritar para ele. Então, pode gritar, pode. Mas como é que você gritava? Gritava falando o quê para o jogador? Não, eu falava para o jogador, chega, não chega. Posiciona assim? Não erra os passos, que quanto mais você errar passo é pior para a gente e tal, e sempre... Mas eu, quando era goleiro, já jogava... Já orientava E eu falava até com o centroavante. Hoje tem goleiro que tem medo de falar com os back deles. Tem. O goleiro tem que se impor, né? Bom. E alguns jogadores que você, como massagista, você pegou, jogador marrento, o jogador ficava dando migué. Eu tenho um lance complicado, viu? Porque eu trabalhei na época eu trabalhei na UZIP, o Juninho Lula. Quando chegava... O Juninho Lula, o cracaço. Hoje é auxiliar técnico. Isso, não sei. Graças a Deus, está vencido. O Juninho é um companheirão meu também. Então, o que o Juninho Lula aprontava? Na hora nos dias de física, era terça e quinta, era física. Aí ele... O que ele fazia? Tonhão, eu estou com um problema na panturrilha aqui, vamos fazer tratamento. E o Josué ficava bravo para danar, inclusive ele era o namorado da filha do Josué. Não tinha esse negócio não tinha nada de... Não tinha nada. Aí nós ia para a sala lá e eu ia fazer... O que você passava na panturrilha? Eu inventava tipo um contraste, né? Você sabia que era Miguel? Eu sabia, mas... Aí também... No dia do jogo aí também fazia de conta. Aí fazia de conta que dava tratamento. Fazia de conta. O Josué passava lá, olhava e sabia que ele estava dando Miguel, né? Não, o Josué, isso aí eu não sei se ele sabia. Mas é malandro também. O Josué, né? Aí no domingo, quando ele resolvia no domingo... Não, quando era na hora do jogo, ele dava quando recado. O Juninho jogava muito. Você lembra, você chegou demais, cracaço de bola, muito bom jogador. Ele, mas a física não era com ele? Não, física não fazia física mesmo. É só jogar mesmo, você entendeu? Algum outro jogador marrento? Deixa eu lembro mais de alguém que... no Cruzeiro eu tenho uns dois lá. Quando eu não punha a mão neles, amassar sabão de coco depois do treino, eles achavam que não ia pro jogo, não. Tonhão, eu estou sentindo aqui e ali, então vamos como é que massagem sabão de coco depois para relaxar? Para relaxar. Mas só 2 também, mas ninguém não preocupava, não. Porque hoje não tem mais massagem quase, né? Quase não tem, né? Não, hoje não. Passa muito óleo, antes, né? Antes era óleo, hoje não, hoje quase não existe mais. Como é que é o preparo do jogador hoje no Benetton Campo?
O que ele faz? Ele faz só aquecimento mesmo? Eles fazem, mas eu não acredito nisso. Na minha época eu não tinha aquecimento para entrar em campo. E ninguém praticamente machucava. O Calico mesmo, o falecido Calico, o Zipa industrial, sim, ele machucou aos 45. Ele sofreu a distensão, por isso que eu não acredito. Eu estou falando isso para você, que isso aí aconteceu comigo. Quando o Calico deu o pico para fazer, inclusive eu estava ganhando o jogo de 2-0. Sim. Quando o Calico deu o pico para poder, acho que talvez faria o terceiro, que ele ia pegar só ele o goleiro, ele caiu, pôs a mão uma contusão. Aos 45 ele sofreu a distensão. E eles falam que o aquecimento hoje é para o jogador não machucar. Eu não acredito por isso. Na minha época não tinha isso. Uma curiosidade. O torcedor está lá na arquibancada, ele assiste de longe o jogo. Ou nos campos amadores, ele assiste ao jogo, mas não está no contato direto. O que o massagista carrega dentro da bolsa de massagem? Quais os itens? Eu trabalho praticamente só com éter. Trabalho com éter e gelo. Éter e gelo. E quando o jogador cai, você chega e pergunta ou tem que chegar dando dura no jogador? Não. Eu chego e ele... Tem massagista que é complicado, né? O Bochecha mesmo é um. Chega bravo. O Bochecha não dá moleza, não. Eu já fui massagista meu, eu estou falando. Mas eu sempre chego, aí ele leva a mão, aí eu já faço o que eu tenho que fazer. Quando é a coisa grave mesmo, aí já não põe a mão, né? Já não posso pôr a mão. Aí nem eu posso pôr a mão, não. O jogador de futebol é muito manhoso? Não todos, né? Não todos. A boa parte né? Não todos. Tem jogador que cava a falta, né? Você entende como é que é. Tem jogador que esbarrou nele, tá caindo, pede cartão, aí ele toma o cartão. Na minha época o futebol era diferente. Eu tomava pancada, eu não olhava pro juiz, não. Eu já olhava para quem me deu a pancada e depois eu ia fora. Hoje o jogador reclama do juiz, ele toma cartão. Né? Você sabe disso. Em vez de reclamar. Não, se deu uma pancada desleal, você viu que ele está jogando de maldade com você vai também nele. Eu não esqueço de um lance, Pelé tirou o Procópio de campo. O Pelé tirou o Procópio de campo, nem falta o juiz não deu. Foi no Santos e Cruzeiro, não é isso? Santos e Cruzeiro. Ele quebrou a perna do Procópio, né? Mas o Pelé já tinha levado uns 3 chega para lá no Pelé também. Como massagista você trabalhou na UZIPA, no ideal também profissional, não é isso? Trabalhei no ideal as 2 vezes. 2 ou 3 vezes no ideal profissional. Teve alguma passagem interessante nessa última no ideal? Eu teve uma que essa história de bola. Mas não é de lembrar, né? Qual foi? O ônibus pifou lá em Nova Era, nós vamos empurrando o ônibus até em Patinga. A volta o time voltando de um jogo? Voltando, cansado. Já de noite, mano? À noite, às 3 horas da manhã já que nós chegamos em Patinga. O ônibus estragando? Nós subimos, nós tínhamos que ajudar ele a subir. Na descida, é complicado, mano. Tempos difíceis. Não é complicado. Sobre outras histórias da carreira do Tonhão massagista, a gente vai falar, ouvir, compartilhar no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho, até já. John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais.
A equipe Lana Video lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Video Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse episódio conversa com o Antônio Ferreira de Moraes, ninguém menos do que o Tonhão, que foi goleiro durante 2 décadas, de 60 e 70, e posteriormente ingressou, seguiu no mundo da bola, né? Como massagista, o famoso massagista Tonhão. Quem não conhece no futebol amador do Vale do Aço? Tonhão, o massagista ele é fundamental no futebol? Eu considero fundamental. Porque quando eu jogasse, o massagista não pôs a mão nas minhas pernas, eu achava que estava faltando alguma coisa. Inclusive, o José falou para mim, Tonhão, o jogador pedir você massagem, você não esquece, não. Faz a massagem para ele, porque mesmo que não vale nada, mas ele entra em campo com aquele receio. A massagem está me ajudando. Isso eu aprendi com o Josué. Psicológico. Eu aprendi com o Josué. E sempre eu já tinha isso comigo. O massagista sempre tinha que pôr a mão em mim. Certo? Inclusive, o negócio de eu trabalhar, quase não treinava, né? Não tinha treinamento de goleiro. No sábado, eu ia jogar no domingo, e no sábado eu tive um tostão. Eles cavacaram o gol lá para mim, poder fazer treinamento, e eu caí em cima de um torrão e levei um tostão. No sábado, o massagista tirou o tostão, eu aprendi isso com ele, o massagista deu amador. Né? Na época você jogava no qual time? Isso, eu jogava no Rosápolis na época. No domingo eu estava pronto para jogar. Fazendo flexão. No domingo eu estava pronto para jogar, mas eu sofri demais. Até tal que ele usou na minha perna. Foi, mas eu sofri, viu? Agora, do massagista preguiçoso, tira com garrafa, né? Eu não vou falar o nome dos massagistas dos meus colegas, porque isso aí não interessa. Tem massagista que tira com garrafa, isso aí já é preguiça, certo? Você tem que tirar no dedo, é na mão. Massagista preguiçoso, ele leva 1 litro lá e... certo? É um rolete, né? É tipo um rolete. É o litro. O jogador de futebol, normalmente você já trabalhou com meninos, com mais jovens, mais velhos. Você dá conselho para eles? Porque uma boa parte acaba se perdendo. Joga muito, mas do lado de fora de campo acaba se perdendo e compromete a carreira. Você, às vezes, dá conselho quando vê que o jogador está se perdendo? Não, eu trabalhei na escolinha eu trabalhei com a categoria do Cruzeiro Júnior, né? E trabalhei na Cearia com a escolinha da Cearia. Criança, você tem que saber, tem um jeito de conversar com ele. E adulto já é outro jeito, né? Porque tem jogador que ele machuca correndo o pau, certo? Isso aí estou falando com você, porque isso aí é do futebol. Tem jogador que no jogo não está para ele machuca de mentira. Só que o massagista não sabe que ele machucou de mentira. Você percebe depois? Inclusive, teve um lance, apesar que não... Eu estou falando que faz parte do futebol, né? Sim, é lógico que faz. Crasco, Rosalpe e Social, lá dentro do campo social. O Preguinho, com 20 minutos de jogo, nós estávamos perdendo o jogo 1-0, e o Preguinho despistou e saiu do jogo, tinha machucado. Final de jogo, nós ficamos sabendo, ele ganhou um corte de tergal para sair do jogo. Você entendeu? Ele ganhou um corte de tergal, na época, tergal, né? Tergal era um pano de... O Preguinho fez isso. Deu migué. Depois ele confirmou. Deu migué. Deu migué. Ele pôs a mão na perna e saiu do jogo. Final do jogo, nós empatamos, 2-2 o jogo. Desses clubes todos que você trabalhou como massagista, qual que é o melhor? Você não esquece. Melhor? A Cearia. Cearia? Cearia me pagavam um dia antes. Se o sábado desse no dia 10, eles pagavam na sexta-feira. Isso aí, infelizmente, igual a Cearia, eu achei difícil. Viu? Eu trabalhei lá com o Ideu, né? Ideu que me levou para lá. O Ideu Pereira. Me ajudou muito lá. Na época eu estava desempregado, me levou para lá, eu não tinha ganhado nenhum. E minha aposentadoria estava chegando. Você vai ficar aqui, você vai almoçar aqui, você não vai em casa almoçar não. Vai almoçar comigo aqui. O pagamento era igual que te falei. Se desse no sábado, não tinha, o escritório estava fechado, nos pagava na sexta-feira. Todo o material. Quando chegava no último dia, eu já chegava com o material de eu trabalhar, medicamento. A lista, você fazia a lista? A lista eu ficava direto com ele.
Todo mês ele já chegava com a lista para mim. Eu trabalhei no Ideal, que eu cheguei a comprar remédio do meu bolso, medicamento. Minha vida de massagista. Do Ideal? Isso. Dessa última passagem lá? Do Ideal, a última passagem, com o Kelly. Eu tinha saído eu tinha saído da do seu trabalho. Eu tinha saído da Convassa, eu tinha recebido um bom dinheiro, né? Tinha saído lá com 5 anos. Então, quando eu chegava na hora de trabalhar... Além de não receber, tinha que... De comprar material, você entendeu? Inclusive, eu emprestei, quando o roupeiro falou para mim, então eu recebo esse dinheiro porque é lindo para você. Eu falei, você recebe? Não recebo. Só que lá em Montes Claros, só que ele recebeu e me pediu o dinheiro emprestado. E até hoje... Recebeu, não, mas você emprestou para ele. Ele recebeu, aí me pediu o dinheiro emprestado, aí eu pus na mão dele. Já se foi o dinheiro. Já era. É complicado. Algum outro clube que você trabalhou que ficou alguma coisa para trás de salário? De salário? É. Não, de salário não. No 13 pagou direito. O trio muito organizado, o Marcelo. Isso, o Marcelo é gente de confiança. Muito bom, né? O trio trabalhando só com jogadores mais jovens também, né? É mais fácil mexer com algum jogador mais jovem? É mais fácil. Eles obedecem mais? Eles obedecem mais. O jogador novo é mais fácil trabalhar com ele. O jogador tarimbado, entendeu? Ele é mais malandro. Nossa, chega lá, então isso aqui, não tem nada, mas fazer o quê, né? Aí, quando o jogador dá o migué, o que o massagista faz? Faz de conta também que tá tratando dele? Não, mas a experiência, eu joguei muito, então eu sei disso. Igual o cara que é massagista formado, né, que nunca jogou, aí é igual muitos comentaristas aí de televisão aí, que eles nunca jogou futebol, certo? Fica só falando ali. Ah lá, o jogador cavou a falta. Não, ele nunca jogou, como é que ele pode falar que ele cavou a falta? Né? Então, o jogador de futebol, ele às vezes, então ele consegue enganar. Ele engana até ele mesmo também, que eu costumo, por causa daquilo, tem gente que ele pode perder a posição dele ali. E os treinadores? Qual o melhor treinador que você já trabalhou com ele como massagista, junto com ele? Além do Erivelto, que você falou na base do Cruzeiro. Além do Erivelto... quando era massagista, quando era na função de massagista, eu trabalhei com o Dimas, né? Professor Dimas? Isso, o Dimas. Dimas César. O Dimas. Muito um professor. Nem sei como é que está o Dimas. Ele fala bem. Esteve no nosso História da Bola aqui, contou sua história. Aprendi algumas coisas com os Dimas também. E treinador bravo? Bravo? Treinador bravo, o Edelso hoje é bravo, que eu estou trabalhando com ele. Edelso no Industrial? Isso, o Edelso do veterano. O ex-volante Edelso Duarte. Edelso é... Bravo mesmo? Bravo. E você acha que ser massagista é tão importante quanto ser um treinador ou ser um jogador? Não, eu não acho. Você acha essencial o massagista? Eu não tenho, pelo menos eu, se for para poder treinar time, eu não tenho paciência. Porque na época que eu jogava, o treinador pediu, então eu quero que você faça isso, eu procurar fazer o que ele pedia. Mas hoje o treinador pede o jogador fazer uma coisa, ele faz outra diferente. E eu não tenho paciência para isso. Você dá dura? Eu não tenho, então eu não treino time por isso, não. Você chega a dar dura? Não, se não fazer o que eu quero, vai sair mesmo. Já teve um lance, Já teve um lance, eu tirei o Longino com 15 minutos de jogo. Porque na época ele tinha jogado, tinha aspirante e titular. Da onde? No ideal mesmo, eu já estava trabalhando no ideal. Posso falar isso, não tem problema. Não tem problema. Aí o Longino entrou em campo e eu vi que ele entrou com pirraça, que ele ficou no banco, sabe? Com 15 minutos eu já tirei o Longino. E voltei um outro que já tinha jogado aspirante, pus um cansado no lugar dele. Então eu sou muito ignorante nessa parte. Se não fazer o que eu quero, que eu procurar fazer. Então, eu não sei para ser treinador por isso. A pouca paciência, né? E como é a sua atuação lá na API? Como é que nos torneios lá de Master e tal, como é que aquilo? A turma que já está mais, né, depois parou de jogar bola, como é que é? Eu vou contar um lance que é capaz que você não vai acreditar. Vamos acreditar. O Pio você conhece demais. O Pio jogou muita bola e joga até hoje, né? O Pio Preto, você sabe, que entrou na usina por causa do futebol, jogando série, eu amo futebol. No terceiro jogo do campeonato, lá do torneio, o Pio entrou fazendo graça, atacando e defendendo, fazendo gol. Daí a pouco ele caiu. E escorreu, corta o Anhãocá que o Pio está morrendo. O Pio chegou a vomitar a dentadura. Se ele não vomita, acho que ele tinha morrido. Eu passei a pé demais com o Pio, viu?
Tonhão, nessa sua passagem lá na Associação dos Aposentados, você atua com os jogadores já de mais de idade, vamos chamar assim, os Masters, né? O Master. Os torneios são muito disputados, interessantes. Tem algum fato marcante que você possa contar lá nos aposentados? Teve um lance com o Pio, né? Que é um companheirão, um menino muito alegre. E ele joga muito, até hoje ele joga pela idade dele. Inclusive nesse jogo ele estava fazendo gol e inclusive atacando e defendendo nesse jogo. E aí teve um lance lá, ele correndo muito e ele caiu. Quando ele caiu, o goleiro já foi perto do gol, o goleiro gritou, Corcá, Tonhão, que o Pio está morrendo. Eu cheguei lá e quando eu vi que a situação não estava das boas, perguntei se podia jogar água nele, ele não estava respondendo. Aí eu dei uma olhada na cabeça dele e ele começou a vomitar e vomitou a dentadura. Se ele engole ela, ele teria morrido. Se a dentadura vai pra garganta... Aí não meteu. A dentadura salvou. Ele jogou a dentadura longe. Nunca mais jogou torneio também. Nunca mais jogou. Não, o Raimundo não aceitou, não. Só com ordem médica. Teria sido o seu maior aperto Esse o seu maior aperto na sua carreira toda de massagista? Isso foi complicado, viu? Foi o maior aperto? Foi. Se eu perder um colega e as minhas mãos, inclusive morreu um lá, mas isso aí já não está nas minhas mãos quando ele adoeceu, né? Tá, mas, mas dentro de campo esse foi o lance mais complicado. Ele tinha passado. O da dentadura do Pio. Na dentadura do Pio foi complicado, viu? Se ele engole ela, acho que ele teria morrido. E como jogadores, já houve alguma. Você entrou em campo, um jogador que fraturou uma perna, algum braço? Comigo? Você trabalhando no jogo? Não, comigo não. Teve luxação. Luxação, né? Mas fratura mesmo, não. Você deu com tantos anos de bola. Não. Bastante você pode se considerar de sorte, então. Deus, né? Deus contar com a pessoa, ajudando ele, nada contra ele, não. Deus tem me dado muita força. Como massagista. Você hoje, a sua entrada em campo, o seu pico para entrar em campo, é diferente de tempos atrás ou o seu pico é o mesmo? Hoje não tem condições, né? Hoje só vai no passeio? Não, hoje é no passo lento. E não existe isso também, não. O Bochecha que gosta de entrar no campo com aqueles picos, aquelas corridas. Aquilo ali é só um marketing, né? Não, aquilo ali é... Só quando é uma coisa urgente, aí a gente procura forçar mais, certo? Quando o juiz grita que Tonhão vem rápido, que a coisa aqui é mais séria, que é um problema fora de disso, não precisa esquentar a cabeça, não. Porque o massagista tem que ter muito equilíbrio emocional, né? Tem. Isso aí ele tem que saber. Quando ele chega lá, saber o que ele vai atacar, o que ele vai usar no jogador. Porque já teve um lance que o cara contou para mim que eu não acreditei muito nele, não. O quê? Dizer que o massagista jogou ETA na parte íntima dele. Dizer quando o massagista vem pro lado dele, já grita, ETA ali não, ETA ali não. Jogou o ETA nas partes íntimas? Jogou nas partes íntimas e dizer que gritou demais. Viu? Dizer que o ETA não é jogado em qualquer lugar. Medicamento você não pode jogar em qualquer lugar. Muito violento, muito agressivo. Inclusive nas costas não pode jogar o ETA. Inclusive nas costas faz parte do pulmão, né? Na altura do pulmão. Absorve. Nas costas não. E hoje trabalha com gel, né? Joga muito gel, né? O gel já pode usar. Em qualquer parte do corpo. Pode. Então não tem esse negócio do jogador de fazer aquela massagem nas pernas, hoje acabou, fazer aquela manha de fazer não existe, não existe mais massagem. Nós pernas todas cheias de óleo, óleo, brilhoso. No Cruzeiro foi 9 meses, eu não fiz uma massagem de óleo. Inclusive nem óleo eu tinha. Não fiz, só fazia massagem sabão de corpo, né? Muito cansado, é um relaxante, né? É só um relaxante. Mas para entrar em campo... O trabalho do massagista hoje, então, é mais só com a bola rolando? Mais com a bola rolando. Ou então tratamento com o jogador que vai para fazer contraste, né? Só isso. E como é que é o contraste? O contraste é quente e frio. Você começa no frio e termina no quente. Água, né? Porque tem muitos por aí carregador de bolsa. Fala massagista porque está carregando a bolsa, mas ele não é massagista. É aquilo que eu disse, né? Tem que ter um... Tem muitos por aí que é carregador de bolsa. Eu já carreguei muita bolsa antes, né? Hoje eu posso falar porque hoje, eu tenho uma experiência boa. Trabalhei com o Henrique há quase 5 anos. Né? Doutor Henrique Bocolô. O que é mais fácil? Ser massagista ou ser goleiro? Ser goleiro é melhor. É? Já teve um lance comigo que eu vou contar, que eu acho que você não vai acreditar também. Não pode eu falar isso. Vamos lá. Quando eu cheguei para o Rosalvo de Pouco, cheguei naquela fama mesmo, né? As canetas minhas, você era... Quando eu pisava assim, parecendo um poste da Semig. Quando terminou o jogo, ganhamos o jogo de 1-0 do Vila de Acesita. Do Vila? Não, ganhamos do São Cristóvão. Uma das meninas mais bonitas, doidinha para entrar dentro do vestuário, me conheceu, olha, eu tomando banho.
Não esqueço disso, não. E o que aconteceu? Não, pra mim, não, o Tonhão tá tomando, não, mas eu quero conhecer o tal do Tonhão. Hein? Não, o Tonhão tá tomando, vai estar no banheiro. Passou a mão de obra para calmar a menina. Hein? Isso foi em qual campo? No campo do Saci, ué. No campo social? Do social, Ele tentou invadir o vestiário para ver o Tonhão. Tentou invadir. Então eu considero que, né? O Tonhão era o ídolo, né? Graças a Deus, eu posso reclamar não. Viu? O futebol, o que representa o futebol na sua vida? Tudo. Que representa? É. Ah, jovem, amizade eu tenho demais, né? Uhum. Graças a Deus, através do futebol. Tem vezes que eu já vou na rua, mas a namorada ou um colega meu, alguém grita, ô Tonhão! Aí fulano vira, meu colega fala, quem é que tá chamando você de Tonhão? Aí eu olho para lá, eu não conheço. Porque na hora que você entrava em campo, eles gritando Tonhão daqui, Tonhão dali, aquele que é o Tonhão. Então, o reconhecimento. Isso. Isso é o que vale, Davi. Eu não conheço a pessoa, eles me gritando. Isso te deixa... me deixava entusiasmado demais naquela época. E aí é que eu treinava mesmo para poder cuidar. E hoje, quando chama o Tonhão, te reconhece na rua, te dá um reconhecimento, te enche de alegria? É muito gratificante, Valdeci. Qual a mensagem? Nós estamos encerrando, infelizmente, o programa. Qual a mensagem final que você deixaria para os telespectadores, para os nossos companheiros de bola? O que o Tonhão pode dizer sobre o futebol? Conselho, pô. Para agradecer mesmo é tanta coisa que eu nem tenho palavra, não. Eu tenho para agradecer você e o Racheda, né, que me deu essa força aí. E através disso que muita gente vai saber um pouco da minha vida. Não tudo, mas um... Porque você tem história, você merece. Obrigado. Muito obrigado, fiquei muito feliz com a sua presença aqui, Tonhão. E com o nosso Antônio Ferreira de Moraes, o Tonhão, folclórico Tonhão, bom massagista, ótimo goleiro. Segundo ele, no seu tempo, não tinha goleiro melhor que ele, não. A gente produziu mais um Histórias da Bola, um programa prazeroso, um programa exatamente para valorizar os personagens, as pessoas, aquelas que, dentro e fora de campo, sempre ajudaram a construir o nosso futebol amador e também profissional, como o Tonhão, aqui de nosso Vale do Aço. É para isso que existe o nosso programa, especialmente para você, telespectador e telespectadora, a quem nós agradecemos pela companhia e aguardando até no próximo programa. Até lá!